Olá. 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 Pronto, agora acho que foi. Tudo bom, gente? Olá, essa é uma live. Oi, tudo bom, Vitor? Bem-vindo! Essa é uma live que a gente teria com o Dr. Heitor, neurologista, e que a gente teve que fazer uma mudança porque o Dr. Heitor teve um imprevisto. Então a gente vai deixar a live dele, provavelmente, sem ser para a semana que vem, na outra. Eu vou confirmar e aí eu coloco lá, vou colocando nos stories, eu vou avisando vocês das datas da live, tá bom? Com o Dr. Heitor, com o neurologista. Mas hoje eu vim aqui para esclarecer algumas dúvidas, então eu vou aproveitar o pessoal que tiver dúvida e o pessoal que mandou dúvidas aí pra gente na nossa caixinha de perguntas, tá bom? Então a gente vai colocar, vou colocar aqui algumas perguntas que foram feitas e vocês, se quiserem colocando perguntas e eu souber, estiver dentro aí da minha alçada responder, eu vou respondendo aí para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que talvez uma das perguntas que a gente recebeu aí que eu possa responder, que não é específica para neurologia, é quais as áreas do sistema auditivo cerebral responsáveis pelos estímulos do zumbido. Então vamos lá. O que a gente sabe com relação às questões cerebrais e o zumbido? A gente tem áreas do cérebro nos pacientes que têm um zumbido e que tem esse zumbido incômodo, a gente tem algumas áreas cerebrais mais ativadas do que nas pessoas que não têm zumbido ou nas pessoas que têm zumbido e não têm incômodo, e isso é a grande diferença. Então, no cérebro de pessoas que têm zumbido e que têm um incômodo grande com zumbido, existem algumas diferenças numa questão não de que existam alterações, tá, gente? Não é assim, eu tenho uma alteração no meu cérebro, eu tenho alguma lesão, nada disso, não tem a ver com isso, tem a ver com uma hiperestimulação. Então, nas pessoas que têm zumbido incômodo, áreas cerebrais, elas estão hiperativadas, é como se elas estivessem ligadas assim no 220, tá? Então assim, a coisa tá super animada lá, mais do que deveria, mais do que seria necessário para transportar essa informação. Então, nos pacientes com zumbido, a gente tem algumas áreas cerebrais que estão ativadas, que são áreas que são responsáveis pela audição. Então, a gente tem essa hiperativação na nossa via auditiva. Então, os pacientes que têm zumbido têm uma hiperativação da via auditiva, o que não é uma coisa incomum. Isso pode acontecer, inclusive, em pessoas que têm perda de audição. Então, é como se o cérebro, como se ele tentasse compensar, né, a falta da entrada do som e ele hiperativasse nos casos de perda de audição. É lógico que tem muitos pacientes que têm zumbido e que não têm essa perda de audição e que não, pelo menos nos exames que a gente tem aí acesso, né, hoje para fazer, não aparece uma alteração auditiva e esses pacientes também apresentam essa hiperativação dessa área, desse sistema auditivo central. Então isso seria uma das áreas que está hiperativada. A gente observa aí algumas diferenças, por exemplo, entre os pacientes que têm perda de audição, que tem essa hiperativação na via auditiva, e os pacientes que têm zumbido, porque os pacientes que têm zumbido, além de ter a hiperativação na via auditiva, eles também têm uma hiperativação dessa área do nosso cérebro, do córtex, que é chamada de córtex pré-frontal. E isso é diferente dos pacientes que têm a hiperativação, têm a perda de audição, têm a hiperativação só na via auditiva. Os pacientes de zumbido já têm a hiperativação na área do córtex pré-frontal, que é uma área que é responsável pela organização, que é responsável pelo raciocínio lógico, né? Responsável pela nossa atenção,
pela parte da nossa concentração. Então, assim, é uma área que inclusive pode estar muito relacionada à queixa de muitos pacientes de dizer, o zumbido me atrapalha para concentrar, me atrapalha para eu conseguir acompanhar, por exemplo, uma leitura. Isso pode acontecer porque existe essa hiperativação aí do córtex pré-frontal nessas pessoas também. E existem outras áreas do cérebro que são áreas que a gente chamaria assim de não auditivas também, como o córtex pré-frontal, mas que participam da audição, porque o córtex pré-frontal não é via auditiva, é uma outra área do cérebro, mas ele é importante na nossa audição até para a gente poder prestar atenção em quem está falando. Vocês aqui estão com o córtex pré-frontal ativado, e junto com isso a gente tem outras áreas que também não são auditivas, mas elas são áreas que participam da audição. Então a gente tem ali parte do córtex parietal, a gente tem uma área que chama giro cingulado, enfim, áreas que não são auditivas que apresentam essa hiperativação. Essas são áreas, a gente tem o sistema límbico, né, que a gente fala bastante, que é o sistema emocional, que também fica hiperativado, né? E são áreas que não são auditivas, mas elas participam da audição. O sistema límbico vai lá e classifica esse som, né? Dá significado para esse som. Esse é a voz da minha mãe, do meu pai, né? Como ele faz com cheiros, isso não é só a via auditiva, né? Eu sempre digo isso, olha, os outros órgãos sensoriais também tem essa combinação com o sistema límbico. Ele classifica o cheiro do bolo da minha avó. Nossa, nossa, que cheiro de chocolate, que delícia, chega a me dar um conforto para algumas pessoas, né? Um cheirinho de café, né? Tanta gente, eu acho tão delicioso o cheiro do café, eu digo que às vezes ele é até mais gostoso do que o próprio café, né? Então, assim, tem algumas áreas que a gente correlaciona com o nosso sistema límbico para ele classificar aquele estímulo. Então, cheiro, tato, gosto e audição também tem essa conversa com o sistema límbico, e o sistema límbico vai lá, o sistema emocional vai lá e diz, nossa, esse som é um som importante, ou porque é algo muito bom, muito significativo, tem muitas memórias, sejam elas boas ou ruins. E aí entra o zumbido. Então, o nosso sistema límbico tem essa conversa, infelizmente uma conversa não prazerosa, né? No sentido de classificar o zumbido como um som ruim, como um som perigoso, algo que possa ser prejudicial. E esses outros órgãos, o córtex parietal, o giro cingulado, eles são ligados à música, a interpretar aí diferenças entre sons, né? Então, assim, a gostos de sons. Então, também tem essa ligação em classificar esses estímulos. Então, sim, tem áreas do córtex que são, pelas pesquisas, diferentes, não no sentido de ter nenhuma lesão, de ter uma alteração, de ter tumor, não é nada disso. É uma questão de como elas estão ativas, elas estão mais ativas do que em pessoas que não têm zumbido. E aí entram áreas tanto da via auditiva, né, dessa área que transporta o som, quanto áreas do nosso cérebro que são responsáveis aí por conversar com a nossa via auditiva, classificar sons, classificar os nossos estímulos, como o sistema límbico, córtex pré-frontal, enfim, né? Então, são essas áreas que a gente poderia dizer que estariam aí, que são responsáveis, que participam aí da nossa percepção do zumbido, tá? E eu acho que essa aqui é uma pergunta que também é bastante comum. Existe alguma pesquisa caminhando para a solução do zumbido? Olha, eu costumo dizer que talvez o zumbido seja uma das áreas mais pesquisadas dentro da audiologia nos últimos anos. A gente vê um número crescente de pesquisas e de pessoas interessadas no zumbido, tanto em tratamento quanto em diagnóstico, enfim, formatos diferentes. Então, assim, se tem muita pesquisa na área do zumbido, sim. Muitas pessoas tentando buscar diferentes formas, né, de solucionar, de tratar, de curar o zumbido. Então, existe sim, a gente está sempre em busca disso. O que a gente tem hoje
né, de concreto é que a gente não sabe. A gente tem casos de cura de zumbido. O que é a cura que a gente diria, né, ou a gente pode chamar de termos diferentes. Remissão completa, quer dizer aquela pessoa que não percebe mais o zumbido, né? Isso a gente tem casos, sim, isso acontece sim, mas a gente não tem uma linha única de tratamento. Então a gente não consegue pegar esses casos e na hora que a gente vai olhar o que a gente fez, qual o tratamento ou os tratamentos, né, que foram utilizados para resolver essa questão, a gente não consegue chegar a um denominador comum. Por quê? Porque as causas do zumbido, elas são várias, né? Elas são múltiplas. E os tratamentos, eles vão variar conforme as possíveis causas, os possíveis fatores aí envolvidos. Então, a gente tem pacientes que ficaram bem do zumbido com terapia sonora, tem pacientes que ficaram bem do zumbido com a fisioterapia para a parte somatosensorial. Então, a gente não tem com o aparelho auditivo, né? Enfim, então, que eram pacientes que tinham perda de audição, com o aparelho auditivo sem gerador de som, com o gerador de som. Então, a gente tem aí uma variedade de possíveis soluções. Quem a gente pode garantir que vai ficar bem? Ninguém, porque a gente não sabe realmente se aquela pessoa vai ter a resposta igual a daquela outra pessoa que teve a remissão completa e tal. Cada caso é um caso. O cérebro, ele vai a gente estimula ele de formas diferentes e a gente tem uma resposta diferente, né? Então, assim, se você poder perceber, assim, numa sala de aula, as pessoas vão aprender de forma diferente, por mais que a gente ensine da mesma maneira. Então eu posso usar a mesma técnica exatamente igual para todo mundo, as pessoas vão aprender diferente. E se a gente pensar que o zumbido ele tá no cérebro, e aí a gente entra aí em outra pergunta, já vou aproveitar, ele está no cérebro, ele não está na periferia, mas a causa dele pode ser na periferia, e aí é uma coisa para a gente prestar atenção, mas a gente ouve, a gente percebe o som pelo cérebro. Então aí a gente já vai entender que cada pessoa vai ter uma resposta diferente, vai depender de como o córtex vai responder para aquela estimulação, ou para aquele tratamento, ou para aquele, enfim, né? Muitas vezes resolvendo a causa, resolvendo a questão periférica, esse estímulo para de ser produzido, para de ser processado lá no córtex, e muitas vezes a gente tem que trabalhar a via central, né? Estimular o cérebro e trabalhar para que ele, então, desconecte ou desfaça essas sinapses por meio da neuroplasticidade, né? Essa é uma das coisas abençoadas, vamos dizer assim. O nosso cérebro é plástico. A gente, se estimular o cérebro da maneira, vou usar o termo correta, mas assim, na maneira que a gente deseja para chegar, né, num local, assim, das formas que a gente sabe que podem chegar a uma determinada apreensão de informação lá no meu cérebro, muitas vezes eu consigo modular esse cérebro, né? É o que a gente faz quando a gente resolve estudar uma língua, quando a gente resolve as crianças na escola, enfim. Então é isso que a gente faz, a gente estimula esse cérebro para que ele possa modificar as conexões sinápticas, e isso também é possível ser feito nos pacientes com zumbido, quando a gente pensa em tratar esta via central, tá? Existem diferentes formas de a gente tratar, e essa seria uma das formas de a gente tratar, tá? Então, isso é uma das coisas que eu vou voltar aqui, porque tem uma pergunta a respeito aí das causas do zumbido, onde que tá o zumbido. Então, vamos lá. Causas do zumbido a gente tem inúmeras, tá? São muitas as possíveis causas do zumbido. Inclusive, eu quero fazer essa live, a gente vai fazer essa live com o Dr. Heitor, neurologista, para poder ver o olhar do neurologista, tá? Na hora que ele recebe um paciente que tem zumbido, o que ele vai investigar, né? Quais as possíveis causas aí neurológicas até do zumbido, da presença desse zumbido. Mas o que a gente observa de mais comum, habitual, assim, na nossa rotina, zumbidos de origem muscular, seja pela articulação temporomandibular ou de musculatura de cervical, de pescoço. A gente observa zumbidos, que é bastante comum também, de origem auditiva, então em função de perda de audição, de lesão não só coclear, não só lá
no caracol da audição, nas células que estão lá dentro do caracol da audição, muitas vezes zumbidos que surgiram às vezes com inflamações ou infecções, como uma otite, né, que são coisas que são tratáveis, que já foram embora e que muitas vezes o zumbido fica. Então isso também pode acontecer, né, a causa se resolveu e o zumbido ficou, então a gente tem que olhar para ele e tratar ele. E a gente tem possíveis, assim, perfuração timpânica, também pode dar o zumbido, e a gente pode ter essa percepção e ter que muitas vezes resolve, né, tratar ou fecha a perfuração sozinha, muitas vezes acontece isso, às vezes faz uma cirurgia e o zumbido permanece, enfim. Então a gente tem causas aqui auditivas e que não necessariamente sejam perdas permanentes, mas perdas temporárias, como numa otite, a gente tem uma perda de audição que é temporária, normalmente, depois que resolve fica tudo bem, mas às vezes o zumbido permanece, tá? A gente vai ter causas de zumbido que são metabólicas, que estão relacionadas ao metabolismo de glicose, de colesterol. A gente vai ter causas hormonais, então mulheres especialmente, né, que sofrem um pouco mais com hormônio. Às vezes o próprio hormônio da tireoide, a gente tem alterações de tireoide, de vitamina D, que a gente sabe que também é um hormônio que pode modular o zumbido, pode ser uma questão que pode complicar o zumbido. A gente pode ter, enfim, são infinitas aí as causas, infinitas não, são muitas as possíveis causas de zumbido, né? E a gente pode estar ligado ao emocional, né? Estresse, ansiedade, depressão, a gente sabe que podem estar relacionadas ao zumbido, a permanência dele ou a percepção maior dele, então não necessariamente a causa, mas a permanência e a percepção, e aí precisa ser tratado também, enfim, né? Então a gente tem aí uma possibilidade variada de causas. A Angélica escreveu assim, perguntou assim: doutor, estou com zumbido e sinto uma agulhada de dor. Quando você percebe o zumbido, você sente dor também? Angélica, essa dor é aonde? Na orelha? Porque assim, normalmente quando tem alguma coisa de dor, a gente está falando da parte periférica, a gente não está falando do córtex auditivo. E aí já me faz pensar de algum componente muscular, tá? Ou até dar uma investigada se essa dor é na orelha, se não pode estar com alguma otite, alguma inflamação, algum fungo, né? Alguma coisa na orelha que também pode estar causando dor, tá? Então, eu acho que vale uma boa avaliação, né? Dá uma olhada na orelha, garante que tá tudo ok lá, que não tem nada, e talvez uma avaliação muscular para ver se essa dor, essa agulhada de dor, ela não tenha uma origem muscular, tá? Isso pode acontecer. Enfim, eu vim responder essas perguntas para vocês, eu não ia deixar passar né? A gente já tinha marcado um horário e infelizmente a gente não tem dentro do canal auditivo. Então, dentro do canal auditivo você pode ter as duas coisas, tá? Dentro do canal você pode ter, em função dessa articulação aqui ser muito próxima, eu desconfiaria da possibilidade de alguma alteração muscular aqui da articulação temporomandibular, ou até nem muscular, mas assim, do encaixe ali do côndilo, né, com a mandíbula, que é essa região que faz isso. Foi após uma extração de dente. De repente avaliar se houve alguma questão em algum nervo, se na hora que você extraiu o dente, de repente machucou algum nervo, tá com alguma questão de alguma sensibilidade em algum nervo, tá? Então, porque se foi assim, relacionada essa extração, provavelmente não tem uma questão auditiva, não tem uma questão de alguma, né, otite, seja ela, enfim. Então, provavelmente tem alguma coisa ligada a essa região, e aí você talvez até avaliar se deu alguma, às vezes até um toquinho no nervo, alguma coisinha assim, o nervo fica sensibilizado, né? Você pode estar com uma nevralgia, ou você avaliar se de repente pode ser muscular, até porque quando a gente faz extração a gente fica muito tempo de boca aberta, e essa musculatura e essa articulação aqui, elas ficam um pouco mais judiadas.
Então elas acabam, elas podem nos trazer aí uma dor após um tempo que a gente fica aí de boca aberta no dentista, tá? Vitor, as hiperatividades no cérebro causadas pelo zumbido podem gerar dor de cabeça frequente? Vitor, eu não diria que a hiperatividade geraria dor de cabeça, mas eu te diria que porque assim, o zumbido não causa nada, tá? Zumbido, ele é um sintoma, ele não é uma doença. Então, essa hiperatividade, ela pode causar essa percepção do zumbido, tá? Mas é isso, o zumbido vai alertar de que tem áreas do cérebro que estão hiperativas. O que pode acontecer é a dor de cabeça aumentar a tua percepção do zumbido. Então, assim, você pode ter aí uma questão enxaquecosa ou não enxaquecosa, dores de cabeça em geral, e isso é uma coisa boa que a gente vai ter o doutor Heitor até para esclarecer melhor do que eu, que né, tô longe de ter esse conhecimento todo específico, mas a dor de cabeça, ela pode aumentar o zumbido, tá? O zumbido gerar dor de cabeça, não. Seria a mesma coisa que aquela medo de o zumbido vai me causar perda de audição. Não, tá? O zumbido é um sintoma. É como se eu dissesse assim, a dor, eu fiz uma cirurgia para dor. Eu não faço a cirurgia para dor, eu faço a cirurgia para causa da dor. Então, assim, eu tô com um problema no joelho, eu tenho muita dor, e aí eu vou fazer uma cirurgia no meu joelho. A cirurgia é para causa da dor, é porque está gerando a dor. A dor é o sinalizador de que essa alteração existe lá no joelho. Então a dor é o sintoma, tá? O causador é outro. Então a dor de cabeça pode ser um causador de zumbido. O zumbido pode ser um alerta para essa questão da cabeça, tá? Essa hiperativação não estaria ligada aí, porque senão todos os pacientes de zumbido teriam aí uma dor de cabeça, e isso não é nem real, tá? Então, vale uma avaliação aí, eu não sei se você já passou pelo neuro, dá uma avaliada, eu não sei se você tem algum histórico de enxaqueca na família, até tonturas, que algumas tonturas vêm aí relacionadas a enxaqueca, né, as dores de cabeça, então vale a pena dar uma avaliada, tá bom? Galera, tem mais alguma pergunta? Se tiverem mais alguma dúvida que eu possa esclarecer, fico aqui à disposição. Se não, eu vou encerrar essa live. Eu espero que tenha ajudado vocês. A gente vai fazer... vou conversar com o Dr. Heitor, combinar um novo dia para a gente conversar isso com um neurologista a respeito de zumbido e poder trazer para vocês as informações, tá? A neuroplasticidade é capaz de reorganizar a hiperatividade no nervo auditivo, ela é capaz de reduzir essa hiperatividade, sim, essa hiperatividade do córtex auditivo, é lá no cérebro, lá no córtex auditivo, a gente consegue reduzir essa hiperatividade sim, tá? Então, a gente, por meio da neuroplasticidade, consegue reduzir sim essa hiperativação, tá? Isso é possível. Então, a gente não está condenado a ter essa hiperativação para sempre, não. A gente reorganiza ela, sim, a gente reduz essa hiperativação, tá? Então, pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, agora é hora, senão eu vou embora e espero vocês. Qualquer questão também é só escrever, coloca lá nos links aí no Instagram, tá? Eu fico à disposição de vocês, o que eu puder ajudar, eu tô aqui, tá bom? Um beijo gigante, obrigada por vocês estarem aqui conversando comigo hoje e até a nossa próxima. Beijo!